Ok. Estão vendo a telinha do Paint aí? Sim. Pro, é pra eu copiar isso? Sim.
Olha, pessoal, então, nós vamos estudar as 3 leis de Newton. A gente tem aí, né, que foram atribuídas a Newton. Essa não é uma lei dele, é uma lei da natureza. Ele, em observação às leis da natureza, ele desenvolveu, né, essas 3 leis. Foi atribuída a ele, mas se não fosse essas 3 leis, não existiria nem o universo, tá? Então, essas leis existem mesmo até antes da formação do nosso universo, porque também não existiria ele caso não tivesse essas leis. Essas leis, elas imperam em todo o universo. As leis da física, elas imperam em todos os lugares da mesma maneira. Assim, lei da inércia. A gente tem que saber o que é inércia. É igual você tem Lei Maria da Penha. Mas quem é Maria da Penha? Né? Tem aquela lei da Carolina Dickmann. Beleza. Quem é Carolina Dickmann? Então, quem é uma coisa, quem é o que é. Mas o que quer dizer a lei? O que foi atribuída àquela lei é outra coisa, tá? Mas quando a gente fala de inércia, nós estamos falando da medida da massa de um corpo. Olha só, o que é mais fácil você empurrar? Um carrinho de supermercado vazio ou um carrinho de supermercado cheio? Vazio. Por quê? Porque Depende, ele tem depende. menor massa. Não, carrinho normal de supermercado. Você está lá no supermercado, no plano, bonitinho. O que é mais fácil você empurrar? Ele cheio ou ele vazio? Vazio. Por quê? Porque ele é mais leve. Porque tem menos inércia. Ele tem menos massa. Por isso que a gente fala de vez em quando, o cara põe essa inércia em movimento. Você está falando, coloque a sua massa em movimento. É o nome dado a ela, tá? Vou falar cabelo, madeixa, né? E dá outros adjetivos às coisas. Então, usava-se muito inércia. Inércia é a medida da massa. Agora, o que diz a primeira lei de Newton? O que diz a primeira lei de Newton? Opa! Newton, né? Que é a lei da inércia. Ele diz assim, ó. Todo corpo mantém seu estado de repouso ou movimento desde que nenhuma força atue sobre ele. Certo? Todo corpo mantém seu estado de repouso ou movimento, desde que nenhuma força atue sobre ele. Então, olha só. O metrô é um bom lugar para a gente estudar a primeira lei de Newton. Você pega um dia no metrô aí, vai. Pega um domingo, 6 horas da manhã. No metrô não tem quase ninguém. Aí você entra no meio lá do salão dele e fica de pé lá e não segura em nada. Aí ele vai partir, ele vai para a direita. E você vai para onde? Esquerda. Hã? Esquerda. Alguém discorda disso?
Não. Então, É... Evandro, você não vai para lugar nenhum. Você vai para Você aquele fica lado parado. você fica no mesmo lugar que você estava. Você cai por causa de uma transferência de força do seu pé que vai passar para o seu corpo, né? Mas a sua tendência é você ficar naquele exato lugar aonde você entrou no metrô. Se você pegar o alinhamento com o chão ali, é ali que você vai ficar, porque quem saiu foi o metrô. Por que que você anda junto com ele? Porque você segura nas coisas. Incondicionalmente você está fazendo uma força ali se segurando, você está se colocando em movimento. Mas na realidade, quem está em movimento é o metrô. Você não. Você sentou lá dentro, ficou parado, né? Isso aí foi transferência de forças. Essa força foi aplicada no seu corpo para que você pudesse entrar em movimento. A mesma coisa é quando você está andando de ônibus, né? Você está encostado com a parte do seu corpo direito, né? Na lateral do ônibus. Ele faz uma curva para a esquerda, você vê que você é meio que pressionado na parede do ônibus. Porque quem virou foi o ônibus. Você ia manter a sua trajetória. Aí, mas só que o ônibus ele colocou uma força em você e colocou você na mesma direção do que ele. Tá certo? Então, essa é a primeira lei de Newton. Vamos ver aqui um negocinho aqui, ó. Vamos supor que eu tenho esse bloquinho. Está sendo aplicada uma força nele para o lado de lá. Ah, não, pôr de outra cor. Tá? E ele está indo para aquela direção. Vamos supor que essa força aqui ela tem uma intensidade de 10 newton. Então, tudo que a gente falar de força agora, a unidade de medida dela vai ser em newton. Você tem a sua massa, né, que é quilograma. Você tem a velocidade, que é metros por segundo. Toda e qualquer força daqui para frente é em newton, certo? E ele está em movimento. Aí, a Fernanda que está dormindo aí do outro lado aí, Não ela tô dormindo, não, tô copiando. não está dormindo não, Fernanda? Por quê? Por nada, estou zoando com a sua cara. Aí, a Fernanda vem falar, eu vou tirar uma onda com a cara desse professor, agora eu quero ver. Ela vem do outro lado contrário aqui, ó, e aplica também uma força de 10 newton. O corpo já estava em movimento antes da Fernanda vir aplicar essa força. Eu estava aplicando de um lado uma força de 10 newton, o corpo já entrou em movimento, ela vem em sentido contrário e aplica outra força de 10 newton. O que vai acontecer com esse corpo? Ele vai continuar em movimento ou ele vai parar? Vai parar. Você acha que ele vai parar, Fernanda? Eu acho, porque estão na menor velocidade. E a Gabriela? O que vai acontecer aí, Gabriela? Eu acho que ele vai parar também. Pô, sinto muito, mas não vai. Porque, ó, olha aqui, ó.
Essas duas forças vai resultar em uma. Então, ó, força resultante é igual F1 mais F2, certo? Então, a força resultante vai ser meus 10 mais menos a força da Fernanda, que ela veio ao contrário. Ela está fazendo força ao contrário. Qual que vai ser o resultante disso daqui? 0. Zero. Zero. Tem força atuando nesse corpo? Não. É zero. Então, ó, todo corpo mantém seu estado de repouso ou movimento, desde que nenhuma força atue sobre ele. Então, se não tem força atuando e ele estava em movimento, ele continua em movimento. Então, ó. Tá? Agora eu vou colocar uma outra situação. Tem alguém respirando no microfone aí. Por uma outra situação. Aqui, ó. Vou aplicar uma força. E desse lado vai ter outra força. Tá? Então, ó, o objeto está indo para aquele lado. Então, deixa eu colocar aqui a intensidade aqui. Força é igual a 10 newton. E essa força aqui, ó, força 2, igual a 10,5 newtons. Ó, vou escrever aqui, ó. Primeiro foi aplicado a força de 10 newtons, colocando a massa em movimento. Certo? Ponto. Logo após aplicou a força 2. O que acontece com o corpo em relação ao movimento? O que acontece agora, Evandro? O que, Pro? O quê? Como é que é a sua pergunta? Eu não entendi. Não. Eu não entendi sua pergunta. Leia aí o verdinho aí. O corpo foi... O corpo foi jogado pra frente? Bernardo, Oi.
que o senhor entendeu aí? Eu acho que o corpo vai ser jogado para trás com força igual a meio Newton. Muito bem. Só que, a princípio, ele vai desacelerar. Ó, vamos por aqui, ó. F2 vai desacelerar o corpo, vírgula, o corpo vai parar e logo após mudar de sentido. Ponto. Com uma força de meio Newton. É isso que vai acontecer. Quem usa muito esse sistema aí, gente, é as embarcações, né? Você vê, o barco é um veículo que ele não tem freio igual o carro. O que ele precisa? De trabalhar com as forças. Se vocês lembrarem lá do filme Titanic, quem assistiu, a hora que ele está indo em rota de colisão com o iceberg, o cara muda o sentido do motor. Né? E o que acontece? Ele vai imprimir uma força no motor, ele vai rodar ao contrário, mas só que ele não vai parar instantaneamente. Ele vai perdendo velocidade, aí ele para e retorna. Assim como você jogar um negocinho para o alto. Mesma coisa. Né? O objeto vai desacelerando, para e muda de sentido. Tá certo? Porque qual que é o resultante das forças aqui? Ó? Força resultante é igual F1 mais F2. Força resultante é igual. O F1 vale quanto? Vale 10 mais, ó, tá ao contrário, ela é negativa. E meio, né? E meio. Ela é negativa. Então, o meu resultado aqui da força resultante vai ser igual a menos meio Newton. Quer dizer, ó, o sinal negativo quer dizer que ela está indo contrária ao sentido do movimento. Deu para compreender, gente? Sim ou não? Sim. 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 Posso apagar essa lousa aí ou vocês estão... Pô, não lembro se eu pus para gravar, cara. Pode. Pus, Tá né? gravando. Tá gravando, Uhum. né? Então, beleza. Pode tirar uma foto aí e colocar no grupo também, ou alguém aí, por favor? Eu coloco. Pronto. Obrigado. Nada. Alguém tá copiando ainda? Não. Eu não. Não. Tá. Então, vamos lá. Tá muito grego, pessoal? Não. As leis de Newton a gente tem que perceber ela no nosso dia a dia. Se não fosse as leis de Newton, os carros nem andariam, porque não ia ter força de atrito. Você não ia conseguir fazer curva. O avião não ia poder voar. Tá? Então, ó, explique a função
do cinto. Nossa, que erro feio. Cinto de segurança nos automóveis. Tá certo o acento de automóveis aí? Sim. Né? Pessoal, o cinto de segurança serve para que a gente consiga desacelerar junto com o veículo. Porque olha só, se você pega uma pessoa e coloca em cima do teto do carro, você pega o carro, dá uma boa polida nele, aí você põe lá uma flanela em cima do carro, um tapetinho de flanela, bem lisinho. Aí você põe o frango sentado lá em cima. Aí você vai devagarinho na avenida até atingir 60 quilômetros por hora. A hora que você pisa no freio, o que acontece com o frango? Ele sai voando, não sai? Sim. Por quê? Porque quem parou foi o carro. Não foi a pessoa. A pessoa, ela está no mesmo movimento, mas ela não faz parte do carro. Para ela parar, ela precisa estar atrelada ao carro. Então, quem faz essa função é o cinto de segurança. Né? Então, a sua função é que possamos desacelerar junto com o veículo. Certo? Sim. Pessoal, ele deu sinal aqui de que o tempo está acabando, mas se acabar eu mando o negócio de novo aí, tá? Fica tranquilo.
Se aplica não, fica feio se aplica, né? Olha lá, pessoal. Um foguete está com os motores ligados no espaço para o seu movimento, longe de qualquer planeta. Então, quer dizer, ele não recebe interação de força de gravidade de nenhum planeta. Em certo instante, os motores são desligados. O que irá acontecer com o foguete? Ele vai continuar andando. Sim, né? Ele vai continuar em movimento uniforme. Tá certo? Ele atingiu uma determinada velocidade. Se não tiver nenhuma força atuando nele, ele vai continuar nessa mesma velocidade pro resto da eternidade. Se é que ela existe, né? Ué? Pro resto da eternidade. Qual lei da física explica isso? Lei da inércia. A lei da inércia, a primeira lei de Newton. A lei da inércia. A primeira lei de Newton. Certo? Sim. Pessoal, vou dar um pause aqui. Aí eu mando para vocês o convite de novo, tá? Tá. Ok. Não saia daí, hein? Retorne, hein? Daqui a pouco eu mando o convite.